Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos, a noiva do Cordeiro, né? Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É realmente uma responsabilidade muito grande estar aqui, né, para falar da palavra do Senhor. Porém, a gente tem a consciência de quem nos chamou, a gente tem a consciência do nosso papel e a gente tem a consciência diante de Deus do que Ele quer para a igreja e a gente fica mais tranquilo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Se tiver alguém que não tem muita prática em estar abrindo, hoje nós vamos exercitar um pouquinho esse negócio de abrir a Bíblia, seu tablet, mexer no seu celular, porque é necessário, amados. Atos 19. Atos 19, do 1 ao 2. Tem um relógio. Amém. A terceira viagem missionária. Paulo prega em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Amado Deus e Pai que estás nos altos céus, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, a tua igreja, ela está aqui hoje para te louvar, para te adorar, e é o nosso único objetivo de vir aqui, é te exaltar, é te adorar, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, eu confio em ti. Eu sei que tu estás comigo. Eu tenho a certeza absoluta disso. Sei também que o Senhor está aqui no nosso meio, em cada coração. Sei que tu amas, sei que tu cuidas, sei que tu zela. Sei que tu zela da tua noiva. Jesus, fala conosco, Pai. Ministra a tua palavra em nossos corações. Precisamos, Senhor, da tua palavra. Precisamos da tua orientação, Senhor. Ó Deus, não deixa, Pai, que o roubador de semente venha roubar a tua palavra. Ó Deus, mas que ela venha ser uma sementinha, Pai, e que amanhã e depois ela possa germinar e dar muitos frutos, Senhor. Ó Deus, que ela não venha ser esquecida, jogada fora, mas que ela venha servir de base, ó Deus, no nosso andar, no nosso caminhar contigo, Pai. Ó Deus, fala conosco, não por merecimento, Pai, mas pela tua misericórdia e bondade, em nome de Jesus. Amados, nós lemos que quando Paulo chega ali em Éfeso, ele encontra algumas pessoas que foram batizadas, mas depois eu vou ler a continuação do texto. Eu sei que ficou um pouco vago, mas o que eu quero dizer nestes 2 versículos é que aqui é um templo, né? E nós sabemos que a igreja somos nós todos, né? No templo feito por mãos de homens, existem pessoas convertidas e pessoas que não são convertidas, né? Que ainda vão se converter, mas estão no templo. E nós cremos na ação do Espírito Santo para agir. E também existem pessoas no templo que até levantam a mão, né? Eu aceito.
se batiza, né, pastor? Faz profissão de fé, se batiza, mas lá ainda não foram convertidas. Não conheceram, não tiveram ainda a experiência, o Espírito Santo de Deus. Porque apenas levantaram a mão e foram convencidas de que aquilo é bom, mas ainda não passou pelo processo, ainda não se converteu a Jesus. E existe também na igreja, existe também uma igreja aqui, o povo de Deus, povo santo, escolhido, já se batizou, faz a obra, mas que também necessita de mais intimidade com o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo? Temos. Mas precisamos conhecê-lo mais e melhor. E a minha palavra hoje, a palavra do Senhor, eu corrijo, para a igreja hoje, é que conheçamos mais o Espírito Santo. É que andemos mais com Ele. O Senhor hoje te chama, não para ser apenas membro da Monte Oreb, mas para andar com Deus, falar com Deus, ouvir o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. E nós perdemos uma oportunidade maravilhosa de conhecê-lo. Mesmo ele morando aqui, nós perdemos uma oportunidade gigante de nos relacionarmos com ele, de termos intimidade com ele. Muitas vezes, o Espírito Santo fala e a gente... É coisa da minha cabeça, né? Ignora. Muitas vezes a gente não dá ouvido. E a gente vai apagando o Espírito Santo. E tem um versículo que diz, não apagueis o Espírito Santo. Se não apagasse, não estaria na Bíblia. Ele está ali quietinho. Não dá para fazer muita coisa, porque a gente não dá lugar, não dá espaço para ele trabalhar e para ele agir. Por quê? Porque a religiosidade nos impede do relacionamento de filhos. Muitas vezes achamos que basta se arrumar e vir. Mas no nosso dia a dia, a partir da segunda-feira, é importantíssimo o relacionamento com o Espírito Santo. Vamos abrir aí nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Versos 1 e 2. Gênesis 1, 1 e 2. Amém? No princípio, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já vemos o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. Um pastor que eu estava ouvindo, ele falou que essa palavra é como o Espírito Santo está como uma ave com os seus pintinhos, os seus ovos, né? Assim, cobrindo. E o Espírito Santo estava assim, sobre a face das águas. Ele estava se movendo sobre a face das águas. E o Espírito Santo nunca deixou e nunca vai deixar de se mover sobre a terra e sobre ninguém. Você pode não dar o lugar aqui, outro dá lugar ali. Se outro não der, outro dá. A igreja dá. Mas o Espírito Santo vai sempre estar se movendo entre nós. E a gente vê muitas vezes, uma pessoa não quer fazer algo, aí Deus já levanta outro. Porque a obra não pode parar. É lindo isso. É o Espírito Santo agindo. Morre um, Deus levanta outro. Um diz não vou, outro vai e faz. É o Espírito Santo agindo.
na vida da igreja, na vida do seu povo. E Ele age, Ele é vivo. Quem se move é vivo. E Ele está agindo. Irmãos, Ele já agiu hoje. Eu não vou dizer há anos atrás. Hoje, você está aqui. Ele já agiu na sua vida. Ele já agiu nas suas causas. Ele está aqui. Eu posso sentir Ele aqui. Ele se movia e se move. Vamos abrir Gênesis ainda. No capítulo 41. Aleluia. Capítulo 41, 33 a 39. Aleluia, Jesus. Gênesis 41, 33 a 39. Vamos ver algumas atuações do Espírito Santo. E agora, José desvenda o sonho do faraó. E nós já conhecemos essa história, né? Quem conhece a Bíblia sabe que José foi o único que saiu de lá da prisão, que estava preso injustamente, e foi o único que pôde, por causa do Espírito de Deus, interpretar o sonho do faraó. E agora, faraó, José diz, procura um homem competente e sábio. Veja a humildade de José. E o coloque sobre a terra do Egito. Faraó ordene que nomeie administradores sobre a terra e que temem e que tomem quinta parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura e se juntem todos os mantimentos destes bons anos que vêm e amontou em trigo debaixo da mão do faraó para mantimento nas cidades e o guardem. E este mantimento será a provisão da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E isso agradou a Faraó e a todos os seus servos. Aí Faraó disse a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: porque Deus te fez saber tudo isso, não existe ninguém tão competente e sábio como tu. Eita Deus, é o Espírito de Deus. Como José poderia adivinhar, né, discernir um sonho do faraó e ainda ter sabedoria na administração para que não faltasse? Vocês podem imaginar, no meio de tanto homem, tanta gente competente, capaz, ninguém ter essa ideia? Ninguém poder desvendar um sonho? Era impossível desvendar aquele sonho da mente do faraó. Agora, ter esse poder de administração, esse poder de discernimento para dizer, vamos juntar, vamos amontoar, arranjar homens, um grande administrador. E foi o Espírito de Deus que fez isso, não foi José. E por isso, porque veio sobre José o Espírito de Deus, o faraó ficou abismado. Existe alguém como este daí? É você mesmo que vai administrar. Porque não tem ninguém aqui que tenha um espírito como você. Isso é grandioso, amados. Esse espírito está em nós. Ele está na igreja. Nós é que dormimos e não tomamos posse. E nós precisamos acordar. Precisamos acordar para isso. Vamos ainda abrir em Êxodo 31. Eu disse que vocês iam ler Bíblia hoje. Êxodo 31, do 1 ao 5. Vamos ver como o Espírito Santo vem agindo. Ele é eterno, né? Não vou dizer a partir do Gênesis. Ele é eterno, ele sempre existiu e ele sempre existirá. Mas, irmã, você está discriminando Deus, Jesus? Não.
O Espírito Santo mandou eu falar sobre o Espírito Santo. E eu não posso fazer nada. 31, do 1 ao 5. Os artífices da obra do tabernáculo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: eis que eu chamei por nome Bezaleel, mas em outra tradução é Bezaleel, filho de Uri, filho de da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus com sabedoria e prudência e ciência e toda a arte, para idealizar, olha a ação do Espírito Santo, idealizar e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, e para lavar pedras de engaste, e para entalhar madeira, para fazer todo o trabalho. Quem fez foi o Espírito Santo de Deus, não foi Bezaleel. Ele capacitou Bezaleel para fazer tudo o que precisava, que o Senhor precisava que fosse feito. Ele escolheu alguém e capacitou. E foi lindíssimo aquela obra. Veja como o Espírito Santo faz. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não sei o quê. O Espírito Santo faz e capacita. Às vezes, a nossa capacitação não é aquela que a gente quer. Eu não posso chegar aqui, me bota no ministério. Se eu for cantar, misericórdia, Jesus. Não dá certo. Mas a minha área é outra. A sua área é tocar. A outra área é outra. O pastor é pregar. Se o pastor vier cantar, oh, glória! Então, cada um com a sua área. E Deus capacita cada um aqui de acordo com a sua vontade. Amém, amados? Até de servir. Até de servir. Até minha mãe recitava poesias lindamente. Ela tinha uma elegância. Aqui na Monte Oreb. Ela tinha elegância e ela recitava, ela decorava, não sei o quê. Era a coisa mais linda recitando poesia. E ela também era zeladora da igreja. Ela arrumava. Minha mãe tinha um prazer em deixar as toalhas, alvinhas, aquele negócio. Cuidando da obra, tudo é para o Senhor. E o Senhor nos capacita, nos chama e nos capacita. Vamos abrir Juízes 13. Juízes 13, 24 e 25. O nascimento de Sansão. Sansão, amados, tinha a força do Senhor. Sansão tinha a força do Sansão, não era só as deixas, não. O Espírito do Senhor vinha sobre ele, capacitava ele, e ele derrubava qualquer coisa que tivesse na frente dele contra os filisteus. 13, 24 e 25. Amém, amados? E a mulher, a mãe dele, deu à luz um filho e chamou seu nome Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a movimentá-lo no campo de Dan, entre Zorá e Estaol. O Espírito do Senhor. Ela concebeu um filho e já o Espírito do Senhor já começou a mover na vida de Sansão. E toda vez que Sansão precisava, o Espírito do Senhor repousava sobre ele. Aqui no verso 19 até diz, 14, 19, e o Espírito do Senhor se apossou dele e desceu a Escalon, matou 30 escalonitas, despojou-se e deu suas vestes festivas aos que declararam o enigma. Porém, só para falar que o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, e aí vinha a força de Sansão. A nossa força vem do Senhor. Eu não tenho força alguma. Nós não podemos nada sem o Senhor. E nós temos que entender essa verdade. A minha capacidade não é minha, é do Senhor. Para trabalhar, para fazer qualquer coisa, vem do Senhor. Amém, amados? 1 Samuel 10,
Nesse instante termina. 1 Samuel 10, 5 e 6. Primeiro Samuel 10, 5 e 6 diz: aqui é a unção de Saul. Né? Todos também conhecem a história de Saul, né? Do rei Saul. Depois chegarás ao outeiro. Aqui Samuel está falando com Esaú. Depois você chegará ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E quando entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltério, tambores, flautas e harpas, e eles profetizando. Saul ia subir e encontrar esses profetas, acompanhado de músicas de som, e o 6 diz: e o Espírito do Senhor virá sobre ti, Saul, e profetizarás com ele no meio dos profetas, e te tornarás em outro homem. Depois que o Espírito do Senhor vier sobre ti, Saul, você se tornará outro homem. Isso é tremendo, amado. A gente tem que ler a palavra e a gente precisa comer. Literalmente a palavra. Se a gente passa, lê e passa, parece uma coisa que não tem valor. Mas Saul só pôde ser rei, governar, fazer, porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. E agora ele só se tornaria um outro homem. É uma pena que as pessoas se desviam, se afastam, desobedecem, param no caminho, como foi o caso de Saul, né? Mas enquanto ele não desobedeceu, ele preferiu fazer a vontade dele, não a daquele que estava ordenando, daquele que era o seu Deus. Enquanto isso, ele era um homem de Deus. Ele profetizou entre os profetas. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Salmo 51, muito conhecido. Salmo 51, 11. A gente tem a história de Davi, né? A gente tem a história de Davi. Todo mundo conhece o pecado de Davi. Era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, quando eu vejo criança falando, quando eu vejo criança ouvindo, oh, gente, isso é lindo demais. No PGM, a minha queixa é, gente, deixa a criança ouvir a palavra, tira o celular. O celular está atrapalhando, nossas crianças não aprendem mais. Vem para a igreja, fica com o celular jogando. Isso não ouve, a fé vem pelo ouvir. Não deixa a criança ficar ouvindo o celular no templo, na igreja, não. A criança ouve, a criança aprende, a criança chega em casa e fala: minha mãe, na igreja foi assim. A criança está ouvindo sobre Davi. Isso é lindo. Deus abençoe você, mãe. Ele continue lhe dando sabedoria. E Davi aí peca com Batseba, deseja a mulher do outro, cai em pecado, em adultério, manda matar uma... Eita, Senhor! Mas é uma fraqueza, né? Tadinho de Davi. E agora que Natan chega e fala: foi você, cabra, que fez isso. Pegou a única ovelha do pobrezinho lá e matou, praticamente. Foi você que adulterou. Você entristeceu o Espírito Santo, Davi. O que você fez foi gravíssimo. Não é apenas um adultério, não é apenas uma cobiça, não é apenas uma mentira, não é apenas um comprar e não pagar, não é apenas não é só isso. A gente entristece o Espírito Santo quando a gente peca contra ele. Então não vamos achar que o pecado é banal. Não, eu só fiz isso. Não, você entristeceu o Espírito Santo fazendo isso. E agora você precisa confessar, pedir perdão, se arrepender. É sério o pecado. E se a gente não fizer isso, a gente acostuma com o pecado. Aí vira uma coisa normal, rotineira. E aí Davi cai em si e vê que foi ele mesmo, ele pecou mesmo. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro.
e renova em mim um espírito firme e inabalável. Não me lances da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Tem maior tristeza do que você perder a alegria da salvação? Você não sentir mais a presença do Espírito Santo na sua vida, no seu trabalho, no que você faz? É isso que o Espírito Santo quer de nós hoje. Não me entristeçam, não me apaguem. Eu quero agir, eu quero fazer coisas grandes. Mas eu estou impossibilitado, porque quem acende a chama sou eu. Deus me deu. Jesus me deu livre acesso na cruz. Mas a chama, quem vai acender lá sou eu. O papel de acender lá o candelabro, tinha um homem que fazia. O papel de acender a chama é minha. E se eu não acendo, ele vai se apagando. Aí ele fala, não ouço mais. Daqui a pouco ele nem está falando mais. O papel é meu. E o papel é da igreja. Vamos ainda ler Ezequiel 2. Ezequiel 2, 1 e 2. A vocação de Ezequiel, profeta Ezequiel, um dos profetas maiores. E ele me disse, o Senhor, ó filho do homem, levanta-te e falarei contigo. E quando ele me falava, o Espírito entrou em mim e me colocou em pé e escutei aquele que me falava. O Espírito de Deus encheu Ezequiel para as profecias. As profecias não foi sobre Ezequiel, não é nada sobre ninguém. Eu fico besta. Tem pessoas que vêm para a igreja para A e B, agradar A e B, para gostar de A e B. Não é sobre ninguém, é sobre Deus. Não é sobre eu gostar da irmã que está aqui. É sobre Deus. Não é sobre eu gostar do louvor. É sobre o que eles vieram prestar para Deus. Eles não têm que me agradar. A Aline não tem que cantar nada que eu goste. É para Deus. É sobre Deus. Vamos tirar o olho do nosso umbigo. Porque na casa de Deus a gente trabalha para Deus. A obra é de Deus. O pastor não precisa pregar o que eu quero ouvir. É para Deus, é sobre Deus. Vamos parar com isso. Essa palavra é assim, aquele louvor foi assim, o ar estava assim, não sei o que estava assim. Não é sobre mim, é sobre Deus. A gente tem que aprender isso. A gente tem que tirar o olho de nós, parar de egoísmo. É sobre Ele. Ninguém faz nada aqui para ninguém. O irmão não tem que tocar perfeitamente, lindamente. Lá no céu a gente ouve. Lá a gente vai ouvir. Quem vai falhar lá? Se lá não há falhas. Lá não entra falha, erro. Mas aqui o irmão pode errar. Mas não é sobre eu gostar do que ele toca. Ele está tocando é para Deus. E se não estiver tocando para Deus, é com ele e Deus. Porque não é sobre mim. Ah, porque é aquela irmã, porque é aquele irmão, ah, porque não sei o quê. Não, vamos parar de pensar nisso. É sobre ele, é tudo sobre ele. E o Espírito do Senhor nos orienta hoje. É tudo por mim e é tudo voltado para Jesus. Tudo é para Jesus. O Espírito Santo trabalha, se move, tudo é sobre Jesus. O Espírito Santo, ele cuida da igreja, preparando, ornando. Olha o papel do Espírito Santo. Eu vou pegar Joaquim, eu vou cuidar dele. Joaquim, não faça. E Joaquim, isso aqui está errado. Eu estou usando, me perdoe. Isso aqui, nesse caminho, Joaquim não vá. Ele está zelando de Joaquim. Para ele pegar Joaquim, preparar. E quando Jesus vier na nuvem, Jesus achar um Joaquim pronto para subir. É assim que ele faz. Ele cuida da igreja,
da noiva para o encontro com o noivo. É o papel do Espírito Santo em nós. Ele nos ajuda, a Bíblia diz que Ele nos assiste em nossas fraquezas. Ele não assiste olhar, Ele cuida de nós nas nossas fraquezas. É o Espírito de Deus. Mateus 1:18. O nascimento de Jesus, como não poder falar de Jesus? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estando desposada de José, antes de coabitarem, ficou grávida do Espírito Santo. O nosso Jesus foi gerado em Maria pelo Espírito Santo. Foi Ele. O Espírito Santo gerou alguém que vinha nos salvar. Alguém que vinha nos resgatar, porque estávamos perdidos. Estávamos condenados, vocês têm noção disso? Condenados por causa do pecado de duas pessoas. Todos nós íamos perecer. E o Espírito Santo, Maria, não se preocupe. O que vai ser gerado de ti vem do Espírito Santo. E Ele cuida da igreja. Ele cuidou de José. Ele permitiu que José tivesse um sonho. Veja como ele é. Ele dá um sonho a José e aí acalenta José. Acompanha em toda aquela jornada, aquela peregrinação, como foi difícil. Ele acompanha o tempo todo. Ele está ali presente o tempo todo. E nós temos um Salvador. Temos Jesus. Por isso que eu disse, é tudo sobre Jesus. O Espírito Santo fez tudo, mas tudo é para Jesus. E nós estamos sendo preparados para Jesus. Eu vi o ministério cantando aqui, Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu nunca ansiei tanto a volta de Jesus e eu nem estou vendo tudo que ainda vem ainda pela frente. Porque a Bíblia tem que se cumprir, irmãos. É difícil de admitir. Mas vai ter que acontecer coisas, ou 4 anos, ou 8 anos, não sei quanto tempo. Porque a palavra tem que se cumprir. Vai acontecer, amados. Vamos estar preparados. Vamos orar, vamos pedir a Deus ter misericórdia de nós, nos ajude. Mas vai chegar uma hora que vai acontecer. E nós temos que estar prontos. E Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Atos 2. Eu já estou finalizando, viu, amados? Toda hora eu falo, mas agora é. Atos 2, 1 e 2. Também um texto muito conhecido. De 1 a 4, ou seja, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E aparecendo-lhe línguas como de fogo, como que de fogo, que eram distribuídas entre eles, e que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A descida do Espírito Santo sobre a igreja não era mais um momento, uma ação temporária. O Espírito Santo agora vem sobre a igreja e habita na igreja. Ele faz morada na igreja. Não era uma ocasião, eu preciso, ele vem, me auxilia. Agora nós temos em nós. Tem hora que dá vontade de abraçar e abraçar para ver se eu consigo.
Vocês imaginam o próprio Espírito de Deus habitando nesse corpo mortal, pecador, falho. Ele é santíssimo. E Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Já pensou alguém, um amigo, que age 24 horas por dia, nos auxiliando, nos ajudando em nossas fraquezas? Amado, isso é forte. Porque no momento triste, abatido, de angústia, Ele está lá. Naquele momento feliz, tem a mão dEle lá. Naquele momento de decepção, Ele está lá. Na perseguição, Ele está lá. A irmã contou aqui, eu estava sendo perseguida no trabalho e Ele estava movendo, como Ele moveu a face das águas. Ele pegou essas meninas, Ele levou num local, Ele usou o pastor, Ele falou, Ele exortou. E elas chegaram lá e pediram perdão, porque foi o Espírito Santo que fez isso. Não foram elas. Não foram elas. Nossa carne quer mais é o mal. Pender para o mal, dizer, você está fazendo isso, pera, eu vou aguardar, que a vingança é um prato que come frio. Não é assim? Aí prepara, quando ela precisar de mim, ela vai ver. A nossa carne pende para isso, e é verdade. Mas o Espírito de Deus que habita em nós, Ele diz, não é assim que age, amada. Eu vou te justificar. Cala a tua boca, porque a justiça venha de mim. Deus faz, amados. Nossas decepções, frustrações, o Senhor vê, Ele cuida. Aquele momento de tristeza, de madrugada, que você chora, só você vê, Ele está lá. Ele está contemplando, Ele está movendo. Você não vê nada, mas Ele está trabalhando. Ele está agindo nas tuas causas. O problema é que a gente não percebe, não se entrega, brinca muitas vezes, vive relaxadamente muitas vezes e não ouve, não está sensível à voz do Espírito. E a gente precisa estar atento ao que Ele diz. Atento, amados. A vida não é só isso aqui, não. A vida não é só serrinha, a vida não é só meu trabalho, a vida não é só política, a vida não é só a dificuldade ali, a conta para pagar, não. Existe um ministério espiritual para a gente cuidar. Existe o tempo da oração. Você tem seu tempo de oração? O Espírito Santo está cobrando o tempo de oração, o tempo da intimidade com Ele. A vida não é só limpar a casa, não ir para o trabalho, não. Cadê o meu tempo com a minha igreja? Diz o Senhor. Cadê o jejum? Cadê a leitura da palavra? Cadê a devocional? Onde se perdeu, como é que queres que eu fale, trabalhe, age e haja? Não há busca. Estamos apagando o Espírito de Deus. Mas Ele quer agir. Não, o mundo está se perdendo, amados. É isso aí. A gente vai orando, mas a gente vai vendo. Aos poucos, o diabo que vinha de sapatinho de lã não vem mais, não. Ele vem mesmo com a cara dele. E a gente não ora. A gente não busca. A igreja está de braços cruzados. Precisamos agir, amados. Precisamos orar mais. Mas Ele vê. Sabe aquele seu trauma? Deus está cuidando. Ele está vendo a sua angústia, seu problema, sua dificuldade. Oh, Senhor, não tenho dinheiro para pagar isso aqui. O Espírito Santo vem e prover aquele dinheiro naquela data. Deus provê dinheiro para pagar, condição. Deus provê o transporte. O Espírito Santo se move, continua se movendo. Ele continua se movendo na vida da igreja. E vamos voltar em Atos 19, porque eu não concluí.
li até o 2, que Paulo dizia: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Perguntou aqueles mais ou menos 12 homens. E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles foram batizados por Apolo. Apolo era um homem de Deus. Não julguem Apolo. Apolo era um homem de Deus. Ele batizou no batismo de João Batista, do arrependimento. E aí Paulo vem e batiza novamente. Outro batismo, só que agora em nome de Jesus. Aí Áquila e o nome? Priscila orienta Apolo. Apolo, esse batismo aí era uma preparação para a volta de Cristo. Era uma preparação, mas o batismo agora em nome de Jesus. E aí no 3, então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? E eles responderam: no batismo de João Batista. Disse Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus, por Paulo. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. A quantidade dos discípulos, dos apóstolos. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava corajosamente, dissertando e convencendo acerca do reino de Deus. Só uma pausa. Paulo era cheio do Espírito Santo. E é por isso que diz assim, ó. Eles eram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em línguas. Eram os 12, né? Aí o 8 diz: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava corajosamente pelo Espírito, dissertando pelo Espírito e convencendo acerca do reino de Deus pelo Espírito. Não era por Paulo. O 9, como alguns deles se mostravam endurecidos e descrentes, começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo se afastou deles, não quer saber não, se afastou deles e separou os discípulos, aqueles homens que ele batizou, passando a ensinar diariamente na escola de Tirano, um homem chamado Tirano. Isso durou uns 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, ouviram a palavra do Senhor pelo Espírito Santo. E Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, a ponto de levarem seus enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades se afastavam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. O poder do Espírito Santo na vida de um homem. E a gente não pode, não? A gente pode. A gente também pode. Porque se Paulo pôde, eu posso. Porque Paulo não era melhor do que eu. Mas Paulo tinha uma intimidade que eu não tenho. É verdade. Eu sou como Paulo, eu busco como Paulo, eu oro como Paulo, eu me entreguei como Paulo. Então o segredo não está no Espírito. Está na busca, está na entrega. O culpado não é o Espírito Santo, nunca, jamais. Mas é a minha busca. Se eu entro e vou só até o tornozelo, eu vou ficar no tornozelo. Se eu entro no rio e ela vai até a minha cintura, eu vou ficar ali. Mas se eu entro mais, eu vou me aprofundar mais no Espírito. E agora eu vou perder o controle da terra, e agora eu vou ser guiada pelo Espírito. Mas enquanto eu estiver no raso, eu vou tocar o chão e achar que o controle é meu. O problema da igreja é esse. A igreja está rasa e precisa buscar mais, precisa entrar mais.
Eu já fui em mar, encontro de água e rio, e eu estava numa boa lá. Daqui a pouco estava aqui o rio. E agora uma irmã puxou daqui, a outra irmã puxou dali, ia morrer as três. Porque estava afundando as três. Sabe por quê? Porque a gente não vê o rio subir. A gente não vê. Quando a gente perde, a Bíblia diz que quando a gente perde o controle do nosso pé da terra, é que a gente agora é conduzido pela água. A gente não se controla mais. Essa água é o Espírito. Quanto mais eu mergulho, mais eu perco a minha vontade, o meu controle, e sou controlado agora pelo Espírito. E nós precisamos entrar mais, porque até o tornozelo não dá. E o Espírito te convida hoje para entrar mais. Te convida para entrar mais. Amados, eu ia parar aqui. Mas o 18 ao 20 é tão lindo. Deixa eu ler. 19, 18 a 20. Muitos, a todos ali, nós vimos que ouviram a palavra do Senhor através da vida de Paulo. Como você prega durante 2 anos e toda a cidade ouve? Nem que não se converta todos, mas todos, a Bíblia diz todos, ouviram a palavra. Senhor, é profundo. Muitos dos que creram vinham, confessavam publicamente suas práticas erradas. Também muitos dos que haviam praticado a magia traziam seus livros e os queimavam diante de todos. Calculados o valor, este chegou a 50.000 peças de prata. Desta maneira, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, pela ação, pelo mover do Espírito Santo naquele lugar. As pessoas faziam magia, elas tinham outra religião que eu respeito, a religião de todo mundo, mas elas entregavam os seus livros de magia, queimava tudo, fez um montão de livro, queimava tudo na frente de todo mundo, no meio da praça, porque elas diziam, eu não quero mais isso aqui, eu quero o Deus de Paulo. As pessoas precisam querer o Deus de Aline. As pessoas precisam querer o Deus da Monte Oreb. O teu vizinho precisa querer o teu Deus. O que é que acontece na vida dessa aí? Anda bem, anda rindo. O que é que acontece? Ela tem um brilho. O que é isso? Que brilho é esse? Fulana ficou até mais bonita depois que passou para outra religião. Não é assim que a gente fala? Tem um brilho especial. É Ele, amados. É o Espírito. É o Espírito do Senhor em nós. Não vamos perder esse brilho, amados. O Espírito Santo nos chama hoje. Vamos acender a chama. Não deixa que o pecado apague essa chama. Não negocia a tua fé. Não negocia, amados. A tua busca, a tua salvação é preciosíssima. Foi um alto preço, preço de sangue derramado. Não deixa que as bobagens daqui, dessa terra passageira, que a gente não leva nada. O coitado do defunto, da pessoa que morre e não tem direito a nada. Alguém chega lá e bota uma roupa qualquer, ele nem escolheu aquela roupa. A pessoa nem escolheu aquele look. A pessoa quer ir até mais bonito. A pessoa não tem direito a nada. A gente não leva nada dessa porcaria aqui. Deus me perdoe. Mas aqui vai passar. A gente se apega a tanta coisa. Eu quero ganhar, eu quero crescer, eu quero tanta coisa e apagando o Espírito que quer se manifestar, quer agir na vida da igreja. Vamos acordar a igreja. Vamos orar mais. Vamos acrescentar um pouquinho mais de tempo. Eu separei um quarto, o quarto de visita. Agora é meu cantinho com o Espírito Santo. Ninguém vem na minha casa, amados. Fiz um quarto de visita, não recebo ninguém. É uma tristeza. Tá lá uma cama de casal, tudo bonitinho, pintadinho. Aí eu falei, Espírito Santo, agora é nós. E aí chamei ele, eu fecho a porta, como ele diz, e fico ali com ele. Eu leio a palavra, eu oro, eu converso de voz alta, que eu estou fechada.
E fica nós dois ali. Vamos, amado, buscar mais do Senhor. Vamos fazer mais por Ele. Vamos dar mais lugar a Ele. Amém? Deus nos abençoe.